7h29, Fernando Moreira, entrevista especial hoje no nosso Bom Dia Feira. Pois é, Dilson, 7h29 em Feira de Santana, 7h29, a gente fala, a gente tá naquela semana de balanços da micareta, né? E pois é, a gente segue nessa toada então de balanços e a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o Ricardo da Cunha, superintendente municipal de trânsito, para falar sobre as ações da SMT durante a micareta 2025. Superintendente, bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. E eu queria começar pedindo mesmo a sua avaliação, né? Primeira micareta, tendo o senhor como superintendente municipal de trânsito, sua estreia na micareta, podemos dizer assim, e como é que o senhor pode avaliar o trabalho desenvolvido pela SMT nesse período da festa? Bom dia. Bom dia Fernando, bom dia ouvintes, bom dia meu amigo Everton, bom dia David, bom dia Reginaldo. Eu não vou dizer que foi fora das expectativas, Fernando, porque eu já esperava, e a gente sempre espera quando a gente faz um trabalho, que esse trabalho dê frutos, e esses frutos foram colhidos, não só por mim, mas o acerto foi de todas as secretarias da prefeitura e do estado também, né? A PM, a Polícia Civil, os bombeiros tiveram uma participação efetiva no desenrolar da festa. Vocês têm acesso a todas as informações, a gente está seguro de que foram poucas as queixas do micareta. Todos os números melhoraram, os números do trânsito foram impressionantes. A gente seguiu até o domingo sem acidentes graves. Nós tivemos só um acidente grave no domingo, já no final do dia, quase no fechar da festa. Não teve relação direta com a festa, porque não foi no circuito da festa. Mas um avô trafegando com seu neto na bicicleta acaba colidindo com a motocicleta e essa criança acaba quebrando a perna. Mas a gente lamenta, mas se a gente for falar com dados estatísticos, o trânsito foi um sucesso. Nunca se viu uma micareta tão pouco violenta em matéria de trânsito. Eu tô falando aqui de toda a história da micareta de feira. Se a gente for comparar com a micareta de 2025. Isso foi um preparo, né? A gente vem trabalhando desde a armação no trânsito das estruturas. A gente precisava fazer isso, precisava fazer essa armação, acompanhar essa armação, porque algumas coisas a gente não concorda na SMT, da maneira com que me repassaram e eram feitos nos anos anteriores, tanto que eu notifiquei formalmente 2 vezes uma empresa, apliquei uma multa, a multa do artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a multa de balcão. A gente trabalhou de forma incessante. Se vocês trabalharam na micareta, vocês perceberam a minha presença no micareta todo o tempo. E estamos trabalhando ainda no micareta. Ontem eu fiz a remoção de um reboque, de um semi-reboque para o pátio, né, que presta serviço à Prefeitura de Feira de Santana, e esse veículo foi autuado, só será liberado depois de pagar o guincho e pagar a estadia no pátio, visto que alguém teve a brilhante ideia de estacionar esse veículo pegando quase a metade da frente do Marque Cerqueira. Depois eu vou enviar a foto para vocês. E era quase impossível que se não houvesse um acidente envolvendo aquela empresa. Então a gente de pronto retirou esse veículo da via. O serviço não para. O serviço relacionado à micareta só vai parar quando não tiver mais nenhuma estrutura a ser desarmada. Essa questão das estruturas a serem desarmadas, nós conseguimos fazer num tempo recorde, só para você entender. E se eu falo em relação às estruturas que são de responsabilidade da Superintendência Municipal de Trânsito. Assim que Timbalada passou, o pessoal da limpeza pública já foi limpando. Nós demos um tempo, cronometramos no relógio 10 minutos, e assim que Timbalada passou, 10 minutos depois a limpeza pública entrou na via. Assim que a limpeza pública foi passando pelos cruzamentos, nós imediatamente abrimos tapumes e abrimos aquelas vias que estavam sendo fechadas com o chamado gelo baiano, né? Eu tenho um amigo meu que não gosta dessa expressão, diz que é gelo paulista. Mas o chamado gelo baiano só que é para que haja uma compreensão e um entendimento das pessoas. Então nós liberamos a via imediatamente após o arrastão da segunda-feira. Bom, qual o maior desafio que você pode apontar para a SMT na micareta? Porque a gente tem o trânsito de toda a cidade para ser administrado
E tem o circuito da festa ali, que a gente tem aquelas vias ali, né? Os desvios que precisam acontecer, de quem precisaria pegar a Presidente Dutra e não vai poder, porque de fato a gente tem a micareta acontecendo naquele dia ali. Qual o maior desafio enfrentado e como que se conseguiu essa organização? Eu não citaria, Fernando, um desafio, eu citaria alguns desafios, né? E que são pontuais. Um exemplo das barreiras, né? Ficam 2 agentes de trânsito em cada barreira. E esse ano nós proibimos. Nós autorizamos a entrada de alguns veículos no circuito. Nas reuniões ficou definido quem poderia entrar no circuito. No ano que vem, isso vai ficar de aprendizado. Eu vou selecionar uma relação de veículos que efetivamente podem entrar no circuito, só que eu vou relacionar uma relação também de quem não pode entrar de jeito nenhum. Porque eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu flagrei dentro do circuito, fora do horário da festa, claro, né? Na hora da festa não entra ninguém. Um veículo da fiscalização da Receita do Estado dentro do circuito. Por ser um veículo oficial, acabou de forma desavisada entrando no circuito. Então a gente vai fazer uma relação dos veículos que efetivamente não podem entrar no circuito, para que haja um maior poder do agente de trânsito na hora de você travar a entrada de um veículo desse. Nós temos as intempéries, aquilo que acontece, o inesperado. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Um trio quebrou no circuito, né? E aí eu vou elogiar, vou lançar o elogio na ficha dos servidores. 4 motociclistas conseguiram tirar esse trio. E pasme, só um meio de comunicação conseguiu fazer a filmagem desse veículo saindo da pista, de tão rápido que foi. Nós conseguimos tirar esse veículo, entre o tempo que ele quebrou e o tempo de retirada dele, foram menos de 20 minutos. A saída dele da via foi menos de 5 minutos. Foi tão rápido que em Feira de Santana, claro, fica espectadores do Carnaval de Salvador, pessoas que fazem o Carnaval de Salvador. E essas pessoas entraram em contato com a gente para saber qual foi a expertise utilizada, e elas de pronto disseram que vão utilizar essa expertise no Carnaval de Salvador a partir do próximo ano, né? Porque eles também têm problema com quebra de trio, e segundo eles, existe uma demora significativa em conseguir retirar esse veículo da via. E perceba que não havia naquele momento um pequeno número de folião, havia sim um grande número de folião, mas uma reunião feita rapidamente com esses 4 motociclistas fez com que esse veículo fosse tirado no menor tempo possível e sofrendo o menor impacto possível. Bom, e para a gente ter uma micareta de sucesso, a gente precisa do sucesso de todas as pastas, né, que envolve. No caso do trânsito, no caso da cultura, que promove a festa. E de fato, quando se tem um planejamento da micareta, todo mundo também vai planejando junto. Como é que foi essa integração? Né? A gente recebeu ontem aqui, por exemplo, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que primeira micareta dele, o senhor, primeira micareta do senhor também à frente da Superintendência Municipal de Trânsito. Como é que foi a integração entre as pastas que organizaram a micareta para que a gente tivesse sucesso na festa? Nesse momento, Fernando, no meu caso, você tem que ficar de espectador, você ouve muito, claro, você tem que botar o seu nome na festa. Se você é o gestor, você tem que ter o seu ponto de vista sobre a festa, e esse tem que ser ponderado e colocado em prática, né? Ponderado porque você não pode colocar tudo, porque tem coisa que já foi colocada e talvez não tenha dado certo. E colocar em prática aquilo que você entende e conversa que dá certo. A gente fez reuniões antes, durante e estamos fazendo reunião após a micareta, né? Só para você ter uma ideia, existe o lançamento de um protocolo a partir dos erros cometidos em uma micareta. Esse lançamento ele é anual, né? Todos os anos há a confecção de um documento indicando o que é que não deu certo para que não seja repetido e que não seja esquecido de não ser repetido ano passado. Então, quando eu entrei na secretaria, na superintendência, me foi repassado esse documento, né? Onde tinha apontamentos de todos os órgãos envolvidos, e aí não só órgãos da prefeitura, como órgãos do estado também, para que a gente observasse, olha, isso não deu certo, isso não pode mais acontecer. E baseado nisso, a festa de 2025 foi o sucesso que foi. Bom, você falou dos trabalhos que seguem
no circuito da festa. Afinal de contas, a gente tem a desmontagem, né, das estruturas também, e tudo isso mexe com o trânsito também, né? Eu digo que para o trânsito de Feira de Santana, a micareta é muito mais do que aqueles 4 dias, né? Porque a gente tem uma multagem, a Avenida Presidente Dutra, de fato, fica com um trânsito mais complicado, de modo natural, e posteriormente também, como tem sido administrar isso? Como foi administrar antes da festa e como tem sido agora no pós? Presença ampla de agentes nos locais de desmontagem, né? Eles chegam cedo, a gente dá o apoio a essa montagem e essa desmontagem. E digo que algumas empresas vão ter que se adaptar à nova gestão da SMT, tanto que uma foi notificada 2 vezes e foi multada. Eu costumo dizer que a gente não tem tempo para fazer mais trabalho amador. O trabalho tem que ser profissional. Essas empresas estão envolvidas na festa há muito tempo. E uma coisa que ficou de aprendizado é que a gente vai conversar com essas empresas no momento que elas ganharem a licitação. No momento que houver um indicativo, através da Secretaria de Cultura, das empresas que ganharem a licitação, faremos uma reunião e não deveríamos, né? Porque a obrigação de sinalizar é delas. O parágrafo 1º do artigo 95 é claro nessa percepção, mas vamos ensiná-las. Você está sendo duro, mas a palavra vai ser essa, porque houve muito erro na sinalização das estruturas antes, durante e após a realização da festa. Então, o ponto negativo, se você me perguntar hoje, da festa, foi a sinalização das estruturas. A prefeitura teve que fazer algum tipo de sinalização por conta de inércia das empresas, mas para o ano a gente vai determinar um protocolo, vai passar o protocolo para elas, e eu solicitaria da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Administração que coloque no termo de referência, na hora de contratar essas empresas, o cancelamento de contrato caso haja algum problema na sinalização da montagem das estruturas. Bom, superintendente, em relação aos agentes de trânsito, o efetivo, né? Qual o tamanho desse efetivo hoje e o senhor considera, de fato, para eventos como esse, como micareta, né? Que a gente precisa dar uma atenção especial no circuito da festa e nas suas adjacências, mas também manter a organização do trânsito da cidade. É um efetivo que está suficiente? Como é que o senhor entende a estrutura da SMT hoje? Fernando, se você me perguntar se o efetivo da rádio, se o efetivo de qualquer órgão hoje, se você me perguntar assim, se precisa de um incremento humano, qualquer empresa vai dizer que precisa. Foi o suficiente, mas claro que se houvesse um incremento, nós conseguiríamos estar em mais pontos do que o que nós estávamos hoje, né? O que a gente quer efetivamente, e o que foi feito, é que o trabalho seja de excelência, que esse agente que está ali consiga fazer o trabalho dele e que esse trabalho tenha um reflexo mínimo no trânsito e tenha um reflexo máximo na fluidez do trânsito. Mas a gente teve 106 agentes envolvidos na festa e não tivemos nenhuma grande ocorrência envolvendo qualquer dos agentes. Todas as situações que apareceram foram facilmente resolvidas, ou pelo agente ou por mim mesmo. Então eu posso dizer que em relação ao trabalho dos agentes, eu não tenho nenhum tipo de queixa. Inclusive, como eu já lhe disse, colocarei na ficha de 4 agentes um elogio específico por atuações na festa. Perfeito. Superintendente Municipal de Trânsito, Ricardo da Cunha, quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente e parabenizar o trabalho, viu? Eu fico com esse desafio quando a gente tem grandes feriados, e no caso da micareta que a gente está trabalhando, mas sempre tem uma janelinha também para dar um pouco de atenção à família. E eu tenho 2 pequenos, eu preciso me deslocar. Às vezes tem que ir no shopping, tem que ir em algum lugar, tem que dar atividade para as crianças que estão sem aula. E me chamou a atenção no sábado, né? Sábado eu precisei, tempo chuvoso, eu falei, vou levar os meninos no shopping ali para dar uma distraída. E o shopping Boulevard é muito perto do circuito da festa. E na hora que eu estava saindo, foi justamente naquele momento que tinha a saída do bloco Lá Vem Elas, né? Meio de tarde, mais ou menos. E eu vi realmente aquela movimentação na rua, o pessoal faz as brincadeiras dele, mas eu vi, sobretudo, o trânsito a contento, fluindo, né? A gente via já o trio passando do outro lado,
A festa acontecendo, a gente vindo pela João Duval, fazendo aquele retorno ali, né? Naquele cruzamento do antigo ponto do Zequinha para pegar a Getúlio Vargas. Passei junto do acesso praticamente da micareta de feira e a coisa estava fluindo, né? Sinal de, claro, as pessoas também educadamente participando do trânsito, mas também uma organização, né? Porque se não tivesse também uma organização nesse sentido, seja a presença do próprio agente, seja a sinalização, seja a orientação, acho que o agente de trânsito tem esse papel muitas vezes também, né? A rua tá bloqueada ali, não, passe pela rua tal, vá aqui 2 ruas na frente, para que também não fique aquela desorganização no trânsito. E eu tive essa percepção, especificamente no sábado, foi o que mais me marcou nesse sentido, porque a micareta já estava acontecendo e eu estava em deslocamento e consegui fazer meu trajeto sem congestionamento, sem problemas maiores. Então, parabéns a SMT pelo trabalho, a gente deseja muito sucesso nas próximas micaretas que vêm. Eu não tenho dúvida que a experiência dessa micareta também possibilita se ter um trabalho ainda melhor, né, no ano que vem e nos anos que vem pela frente e assim por diante. Muito bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado, tá? Fernando, obrigado, Fernando. Rapidinho, antes de você concluir, Ricardo, a gente precisa fazer justiça. Normalmente, quando a gente entrevista alguém, principalmente depois da micareta, a gente faz o nosso balanço de imprensa. A gente sempre fala, eu vi isso. E desde a quarta-feira até a segunda-feira, que foi o arrastão, eu estive todos os dias no circuito e você correu muito, os agentes correram muitos. Quando eu saía daqui, normalmente um pouco antes do final do desfile, a gente via os agentes nas vias e o trabalho de segurança em si da festa, mas o trabalho dos agentes de trânsito fluíram muito bem. E sem o trabalho dos agentes de trânsito, a festa não poderia acontecer da forma que aconteceu, tranquila. Então eu lhe parabenizo também. Obrigado, Everton. Dilson, me permita fazer uma consideração. Esse mês nós estamos no mês do Maio Amarelo, né? Amanhã terá abertura oficial. Convido vocês todos à sede da OAB, naquele auditório, que é a sua casa, Dilson, para que a gente faça uma bonita festa lá de incremento, de chamamento de outras pessoas para participar. E eu estou muito necessitado disso, de que a imprensa, de que os políticos, de que a sociedade civil interaja e participe da elaboração de um trânsito maior. Nós estamos com um problema crasso em feira, que é a quantidade de veículos automotores nas vias. A gente está percebendo isso. Conseguimos hoje desmontar um engarrafamento em um tempo 25% menor do que quando entramos, e você já percebe isso, que você fica menos tempo nas sinaleiras. Mas não é o que eu quero. Eu quero a retirada de alguns veículos automotores principalmente do centro da cidade. Ações serão feitas para isso. Amanhã nós temos, graças a Deus, o pregão, né, para chegar essa empresa que fará a sinalização horizontal e vertical da cidade. Mas eu chamo todas as pessoas para amanhã, 9 horas, estarem na sede da OAB, para que a gente possa fazer uma bonita festa de lançamento do Maio Amarelo, primeira campanha educativa do ano, orientada pela Superintendência Municipal de Trânsito. Nós não somos os donos da festa aqui em feira, o Observatório Nacional de Trânsito, esse é o dono da festa, mas a gente sempre pega e carrega essa mala aí junto com eles para que a gente possa fazer um início de campanhas educativas em Feira de Santana. Perfeito. Dilson Barbosa. Ok, obrigado aí ao superintendente. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial. Princesa. Quer ganhar um ar-condicionado?